Damos início à sessão especial do Tribunal Pleno de posse dos novos dirigentes do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Convidamos os senhores membros desta Egrégia Corte e o Procurador-Geral de Justiça para tomarem assentos nos seus respectivos lugares. Queremos registrar como fator de brilhantismo para esta solenidade a presença de destacadas autoridades e de ilustres convidados, membros da magistratura estadual e federal, desembargadores e juízes aposentados, membros do Ministério Público, advogados, parlamentares, secretários de governo, militares, dirigentes e servidores do Tribunal de Justiça, além de familiares e amigos dos empossandos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Cláudio Manuel de Amorim Santos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão extraordinária desta quinta-feira, 5 de janeiro de 2017. Justifica a ausência do desembargador Amilcar Maia devidamente explicada. Designo os excelentíssimos senhores desembargadores Amaury Moura, Glauber Rego e Dilermando Mota para conduzirem o excelentíssimo senhor governador do Estado e o presidente da Assembleia, Robson Mesquita de Faria, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, para tomar assento nesta mesa. A presente sessão tem por finalidade empossar os novos dirigentes do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte para o biênio 2017-2018. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira de Souza, desembargador Gilson Barbosa, desembargadora Zeneide Bezerra, respectivamente nos cargos de presidente, vice-presidente e corregedora-geral de Justiça, eleitos na sessão do Tribunal Pleno do dia 24/10 de 2017. Convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional que será tocado pelo senhor Oeney Saraiva. Convidamos, antes de ouvirmos o hino nacional, para integrar a mesa o excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Senador Garibaldi Alves Filho. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Walter Agra, neste ato representando o Procurador de Justiça, doutor Rodrigo Janot. Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, doutor Marco Bruno Miranda, neste ato representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O excelentíssimo senhor vice-presidente do TRT da 23ª Região, desembargadora Maria Auxiliadora Barros Medeiros Rodrigues, neste ato representando a presidência do Tribunal do Trabalho. Prefeito Carlos Eduardo Alves. Defensora-Geral de Justiça, doutora Renata Alves Maia. Presidente da Ordem dos Advogados Seccional do Rio Grande do Norte, doutor Paulo Coutinho. E a doutora Karine Chagas, representando a Associação dos Magistrados do Estado do Rio Grande do Norte. Cantemos a capela. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, todos.
Podem sentar. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento de despedida e agradecimento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio Santos. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Norte, Dr. Robson Mesquita de Faria, e ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos os que integram esta mesa na presente sessão. Cumprimento, em particular, os colegas desembargadores e desembargadoras, Procurador-Geral de Justiça e demais autoridades presentes. Senhoras e senhores, grande parte destas palavras foi pronunciada aqui mesmo, publicamente, na minha posse, na presidência deste tribunal. E digo, o poder público brasileiro enfrenta, há alguns anos, talvez a maior crise de todos os tempos na nossa história. Se nos afiguram ímpar estes anos iniciais do século XXI. Há um ano novo imprevisível, não apenas pelo esgarçamento do contrato social, não menos pelo crescimento do individualismo que se agiganta em desenfreado corporativismo, mas principalmente no vale tudo do salve-se quem puder. O Estado brasileiro assumiu proporções assustadoras, adentrando-se na privacidade do cidadão, na incorrigível mania de se normatizar excessivamente tudo e todos, bem como exaurindo a riqueza diuturnamente produzida pelos seus cidadãos através de escorchante tributação, para satisfazer a cultura já sedimentada dos gestores públicos em realizarem o bem de todos, seja mediante injustificável assistencialismo ou pelo desinteligente mecenato dos que se sentem, quando no poder, ungidos pelo Espírito Santo para fazer a justiça social que acreditam a que vieram, como verdadeiros messias neste velho e esperançoso pedaço do terceiro mundo. Reforça-se no Brasil ainda mais pelos gestores da última década o caminhar na contramão dos países que conseguiram melhor e mais invejável qualidade de vida para os seus cidadãos, como se isoladamente o poder público produzisse riquezas capazes de trazer e fazer a felicidade geral, última e primeira razão da existência do Estado como propiciador de humana qualidade de vida. A grande discussão no mundo civilizado centra-se na questão de se encontrar o ponto de equilíbrio entre a tributação versus satisfação de plenos serviços públicos e exercício final do papel do Estado. Ou seja, quanto de dinheiro se tirar da população para financiar o poder público, sem exaurir a capacidade de investimento do cidadão e da empresa privada? O que se vê é uma perversa tendência a se agigantar mais e mais a presença do Estado na vida de todos nós, inclusive com os órgãos de controle social. Não poderemos, em horizonte não mais real, sequer respirar sem que uma norma jurídica nos condicione como, quando e quanto custa atender ao que a grande maioria dos homens e mulheres no exercício de cargos públicos acredita necessário a esta irreal festa de felicidade virtual imposta de forma diletante à população brasileira. Respeitando eventuais divergências, inclusive ideológicas,
Penso num Brasil mais alinhado com o mundo civilizado, em termos de formatação do Estado, na condução da economia, na estruturação do próprio Poder Judiciário, em particular. Ensinava-se ao povo brasileiro, notadamente na última década, através de massiva propaganda oficial, que todos os cidadãos têm direito a tudo gratuitamente. Agora, parece que o povo brasileiro começa a desconfiar de que essa quimera político-eleitoral não passou de um faz de conta que a força midiática dos albatrozes do atraso disseminaram para impor as suas verdades ideológicas, varridas de há muito das políticas do mundo que deu certo. Quanto maior, senhores e senhoras, quanto maior a estrutura do Estado, inclusive como empresário, maior o desperdício de recursos, maior a possibilidade de corrupção. E eu dizia mais um trecho àquela época. Voltando as vistas ao nosso velho e sofrido Rio Grande do Norte, ofereço-me ao exercício da gestão do poder público na presidência do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte para perseguir o que a minha formação política tem a oferecer, a minha personalidade permite e a minha limitada capacidade intelectual possibilita. Entendo que já passa da hora de se mudar a curva ascendente da insensatez na gestão dos recursos públicos, com crescente aumento das despesas, isolando-se cada órgão e voltando-se cada um para o reduzido horizonte do seu próprio umbigo. Pretendo, dizia neste mesmo teatro há 2 anos, pretendo inaugurar um ponto fora dessa curva, perseguindo uma pequena guinada nessa elipse perversa de se gastar mais e mais em nome da satisfação plena do serviço público essencial da justiça. Ficarei com minha consciência tranquila se entregar este cargo ao meu sucessor, mesmo que parcialmente, se Deus assim me permitir, mas feliz e satisfeito, pois deitei nesta nossa seara a semente da árvore contra um estado insaciável, pantagruélico, barrando-se o crescente confisco dos ativos privados através de sufocante tributação e possibilitando-se aos agentes econômicos criarem e multiplicarem suas próprias riquezas em ambiente bem mais produtivo do que através das atuais teias crescentes deste monstro que se agiganta e não se basta, realimentando-se desembestadamente. Dizia ainda, o Rio Grande do Norte deve ter o poder judiciário que o seu povo pode pagar. Não o que nós imaginamos que deva ser ou que o vírus da minha veia de mecenas acredita como ideal. Nenhum poder do Estado, instituição ou órgão público está à margem desta realidade de penúria social em que vivemos. As demandas sociais se agigantam e, na repartição das receitas, nós que fazemos e efetivamos os direitos, não podemos nos apoderar de um quinhão de recursos acima do imprescindível ao equânime exercício de nossas e demais atividades públicas, pois há muitas outras também importantes e necessárias ao razoável gozo da cidadania. Senhoras e senhores, aos colegas magistrados, reitero a minha plena consciência com o dever cumprido. Deixo a presidência mais feliz do que entrei. Saio de cabeça erguida e pela porta da frente, como prometi. Não menos, a muito custo pessoal, mas revelo que sou muito feliz em ser magistrado, realizado e regozijado com meus votos, palavras e discussões no colegiado. Agora, feliz com a gestão. Se não fiz tudo o que pretendia, fiz o possível, mesmo em busca permanente do ideal. A Sociedade Potiguar, foco primeiro e último das minhas satisfações,
Informe que fiz o mais que pude, sem esquecer um momento sequer de que sequer um poder judiciário à altura das possibilidades financeiras dos potiguares que contribuem para que este aparelho do Estado funcione em harmonia e dentro do razoável, exigindo a eficiência da relação custo-benefício com o volume de tributos que carrega aos cofres do erário público. Como dizia Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Qualquer proposição que não represente fatos não tem sentido. É o chamado discurso estéril, plantado no deserto, no vazio político do mundo inexistente. A palavra não cria ocorrências fenomênicas, a não ser o som perdido no segundo seguinte, mas a representa. O meu mundo é o que eu posso expressar em atos, omissões, em silêncio ou palavras, através da minha personalidade verdadeira. Não me permiti travestir-me de aparente bondoso, ceder ao silêncio omisso que a cultura interna do judiciário brasileiro historicamente cultua. Não me quedei à prática do caladismo, como querem alguns. Não me submeti às pressões para deixar o Tribunal de Justiça à margem da crise, no discurso silencioso daqueles que querem se esconder no anonimato pecaminoso da ilha intransponível do sepulcral silêncio. Ao contrário, transpareci a evidência do controle social, mostrei quase todas as entranhas e levei à discussão pública os custos dessa estrutura arcaica, pouco produtiva, bem remunerada e quase sempre alheia ao mundo, além das nossas calçadas. Senhoras e senhores, não obnubilei o crescente corporativismo e não confundi direitos com privilégios, sequer de magistrados, muito menos de funcionários, alçados até a situações públicas vexatórias, seja pelo espírito destrutivo do sindicalismo de esquerda terceiro-mundista, se Deus quiser já decrescente no Brasil, seja pela inominável disposição de pôr a nobreza dos fins acima da necessidade de se atribuir republicanos os meios. Senhoras e senhores, registro apenas para constar algumas realizações materiais. Muito embora acredite que as realizações verdadeiras são aquelas que se protraem no tempo, registro que considera a mais representativa de todas o fato de se dizer claramente à sociedade potiguar o quanto o serviço público e essencial de justiça custa aos norte-riograndenses e quanto percebe cada funcionário deste poder. Mais do que ajuste fiscal, compreendido como a relação adequada entre receitas e despesas, realizamos o início de um ajuste de cultura, agora voltando-se ao princípio da eficiência administrativa, como esculpido no artigo 37 da Carta da República. E dizer que ainda há desperdícios e investimentos não prioritários em relação aos outros setores públicos também essenciais, destacando saúde e segurança, bem como manter uma posição pública proativa, exercitando as atribuições político-administrativas do cargo que até agora exerço, participando das grandes questões da administração estadual, inclusive aplaudindo, mas sempre apontando caminhos e soluções que ainda precisam ser tomadas, sob pena de involução da qualidade dos serviços públicos levados diuturnamente aos cidadãos potiguares necessitados. Setor de precatórios, nevrálgico setor do Tribunal de Justiça por fatos consabidos,
Desde início, solicitamos a presença da equipe do Conselho Nacional de Justiça para nos orientar a respeito da estruturação administrativa do setor, o que nos proporcionou bem mais tranquilidade para gerir centenas de milhões de reais. Conseguimos pagar, em 2 anos, 111% a mais do que a gestão anterior. E absolutamente considero aqui o comparativo apenas para se ter uma ideia do histórico. Ou cerca de 186 milhões de reais foram pagos de precatório nesses 2 anos. Há mais de 5.500 pessoas, credoras, idosas, principalmente. Este ano, apenas este ano, 110 milhões de reais, sem considerar que, por ordem judicial, estão pendentes de pagamento 72 milhões de reais de precatório do Estado do Rio Grande do Norte. Salientamos, como prometido no meu discurso de há 2 anos, que não pagamos nenhum centavo a magistrado ou servidor fora da fila de precatórios, como todos os mortais. Prática recente na administração do Tribunal de Justiça, a não ser em casos esporádicos resultantes claros de erros administrativos. Reduzimos em 10% o valor do aluguel, o maior aluguel do Estado do Rio Grande do Norte de um prédio para o setor público, onde funciona o Complexo Judiciário dos Juizados Especiais. Instalamos a audiência de custódia em 30 dias após a determinação do Supremo Tribunal Federal. Realização do censo de funcionários e magistrados do Tribunal de Justiça, chegando-se a 100% de todos os funcionários e magistrados. Todos trabalham. Abertura e instalação da 2ª Vara da Violência Doméstica de Natal. Implantação de prédio adequado para as 2 varas da comarca de Natal com essas atribuições, mais a formalização da Vara da Violência Doméstica de Caicó. Complementação da implantação do processo administrativo virtual com grande economia de trabalho e recursos. Instalação do Departamento de Recursos Imateriais, centralizando a distribuição e controle de todos os insumos do Poder Judiciário em prédio com 2.750 metros quadrados, moderno e adequado às nossas necessidades. Conclusão e nomeação com a posse de 119 tabeliães para todo o Estado do Rio Grande do Norte, superando mais de 1.000 recursos administrativos e ações judiciais, impessoalizando a escolha como manda a Constituição da República, já que antes o preenchimento dos cartórios era feito com base em mera politicagem. Conclusão do concurso, com centenas de recursos e ações judiciais e reclamações junto ao Conselho Nacional de Justiça, e a contratação, realização do curso de formação e designação de 40 novos magistrados. Registramos que há 2 anos, das 65 comarcas do Estado do Rio Grande do Norte, 35 não tinham juiz titular. Cidades tradicionais que há 10 anos não tinham um juiz titular. Foram todos nomeados, independentemente de centenas de recursos, inclusive pendentes ainda hoje, junto ao Conselho Nacional de Justiça. Redução de 25% dos gastos financeiros com pessoal terceirizado e locação de veículos. Aquisição de equipamento de informática com investimento de mais de 5 milhões de reais, o que permitirá, com base nos equipamentos atuais, 100% de virtualização dos processos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, nós já atingimos 64% dos processos judiciais eletrônicos. 64% dos processos judiciais, hoje no Poder Judiciário, são virtuais, no PJE. Instalação de moderno sistema de vídeo monitoramento eletrônico em 10 unidades judiciais para a segurança dos magistrados, funcionários
e usuários da Justiça com investimento de cerca de 7,5 milhões de reais. Concluído, esse sistema permitirá o controle de todas as mais de 200 unidades do Poder Judiciário em tempo real em todo o território do Rio Grande do Norte, em apenas uma única sala de monitoramento já instalada no prédio sede do Tribunal de Justiça. Transferência efetivada de 18 milhões de reais ao Poder Executivo para a construção de um presídio para abrigar 500 presos e mais 2 milhões de reais para a construção de uma unidade da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, método de prisão de autogestão, conforme licitação já em curso no Poder Executivo. Instalação do sistema de videoconferências com equipamentos já instalados em 29 unidades judiciais e na penitenciária de Alcaçuz, aguardando-se a disposição do sistema carcerário para instalação nos demais presídios do Estado, às custas exclusivas do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Instalação do processo de intimação das partes e advogados pelo WhatsApp. Instalação da sala de advogado, professora Lenira Lucena, permitindo a possibilidade de se elaborar peças no prédio, pelos advogados, no próprio prédio do Tribunal de Justiça, e a referência para todos os causídicos que vão àquela sede. Investimento em 2 anos de cerca de 30 milhões de reais em equipamento de vídeo, de processamento de dados, mobiliário e veículo. Reforma e ampliação de todos os setores, departamentos e gabinetes do prédio sede do Tribunal de Justiça. Apoio irrestrito e ampliado ao projeto Justiça na Praça, excelentemente gerido pela desembargadora Zeneide Bezerra, atingindo-se o recorde de mais de 15 mil atendimentos apenas na questão da violência contra a mulher. Apoio ampliado e restrito ao projeto Justiça Escola, com dezenas de milhares de crianças e adolescentes assistidos também graças ao trabalho incansável da colega Zeneide Bezerra, que merece o nosso aplauso. Conclusão do edifício sede da comarca de Parnamirim, com investimentos totais de 16 milhões e 500 mil reais, sendo 2/3 desses recursos realizados na atual administração, projeto que foi iniciado na gestão da desembargadora Judite Nunes e continuado na gestão que me antecedeu, concluído agora, portanto, mês passado. Conclusão, nos mesmos moldes do edifício sede da comarca de Nova Cruz, com investimento de cerca de 5 milhões, também com cerca de 2/3 na atual administração, concluindo projeto iniciado na administração anterior. Conclusão de os intermináveis e burocráticos projetos e processos abertos desde janeiro de 2015, quando, com a equipe do Tribunal de Justiça, visitei o excelentíssimo senhor prefeito da capital, doutor Carlos Eduardo, e pedi a máxima atenção para com o projeto da nova sede do Tribunal de Justiça, o único estado do Brasil que não tem um edifício sede para o seu tribunal edificado com essa finalidade. Está em curso, aberta a licitação, prevê-se um investimento de 86 milhões de reais, com cerca de 27 mil metros quadrados de área construída, para abertura das propostas no início de fevereiro. Reforma, ampliação e melhoria dos prédios e instalações de 43 comarcas, bem como licitação e substituição de toda a estrutura elétrica do Fórum Seabra Fagundes para propiciar a renovação do ar-condicionado central instalado há cerca de 35 anos. Em conclusão e andamento, os processos de arquitetura e construção dos prédios da comarca de Açu, Currais Novos, Macau, Pau dos Ferros, Cangaretama, Lages, Patu, Santa Cruz, Areis, Baraúna e Jucurutu, sendo que alguns ainda necessitam regularizar
os terrenos para lançamento das licitações. Realização de 2 convênios em andamento com a Secretaria de Segurança Pública, assinado com o excelentíssimo governador do Estado, Dr. Robson Faria, com a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, nos valores de R$ 2.500.000 e R$ 4.900.000, sendo o primeiro para aquisição de armas, munições e equipamentos e o segundo, em contrapartida pela cessão de servidores do Executivo ao Judiciário, usados pela PM para pagamento das diárias operacionais, inclusive da Operação Verão, aquisição de 25 viaturas 4x4, tipo SUV, para policiamento ostensivo e aquisição, entre outros, de 300 mil cartuchos de bala. Saliento que, em data do dia 21 de dezembro de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte tinha, nas contas correntes do Banco do Brasil, R$ 564 milhões, fora os 20 milhões que já foram transferidos para a penitenciária. Tendo sido encontrados, no início da gestão, cerca de R$ 130 milhões nas diversas contas do Tribunal de Justiça. Recursos esses, originários de economias e de rigor na administração financeira, de forma que haverão de ser investidos esses recursos de forma produtiva e nos setores prioritários no próprio Poder Judiciário, bem como pelo Estado do Rio Grande do Norte, como assim entendo. Finalizo com alguns agradecimentos pessoais. Ao excelentíssimo senhor governador do Estado, pela forma educada e sempre atenciosa que marcou nossa relação pessoal e institucional, sempre confluente com o interesse público. Ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza, pela maneira cavalheiresca e também atenciosa, firme no trato dos interesses comuns da coletividade, na aprovação dos diversos projetos de lei originários do Tribunal de Justiça. Agradecimento este, deputado Ezequiel Ferreira, que estenda a todos os deputados estaduais, sensíveis, inclusive, a questões de ajuste fiscal, desde o início da nossa administração. A Assembleia não faltou em nenhum momento ao interesse público encaminhado pelo Poder Judiciário. Ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Rinaldo Reis, pela parceria e entendimento de interesse da Justiça Pública. Ao Tribunal de Contas do Estado, na pessoa do seu presidente nos últimos 2 anos, doutor Thompson Fernandes, e agora com o presidente, doutor Gilberto Tagini, que tem sido extremamente sensível e aberto às nossas necessidades, colaborando para que acertássemos mais e com mais consistência nas questões administrativas. A Defensoria Pública do Estado, na pessoa de sua defensora-chefe, doutora Renata Maia, e a todos que fazem essa bela instituição. Aos colegas desembargadores e desembargadoras que apoiaram e aprovaram todas as matérias levadas à consideração do plenário. Aos juízes auxiliares da presidência, doutor Seráfico Nóbrega, doutora Ticiana Nobre, doutor Bruno Bezerra, que integram o que há de melhor na elite dos magistrados estaduais deste Estado, pela condução da administração cotidiana, pelo alto nível de suas responsabilidades como cidadãos, magistrados e gestores públicos. Cita ainda o trabalho do doutor Diego Almeida na vice-presidência, dos doutores Flávio Barbalho e Adriana Bezerra na Corregedoria Geral de Justiça, com licença do desembargador Saraiva e do desembargador Amilcar Maia. Ao secretário-geral, doutor Fernando Jales, que se ouve com espírito público inestimável, capacidade intelectual e inegável condições pessoais para o permanente diálogo dentro das estritas balizas legais. A todos os demais secretários e funcionários que participaram dessa administração diferente, inovadora, destemida e determinada, seja pela paciência comigo no dia a dia, seja pela exata compreensão e efetivação da política pública de respeito primordial aos recursos públicos
sob suas gerências. Desejo ao colega desembargador Expedito Ferreira o pleno êxito em sua administração, com a certeza de que fará mais e melhor na condição do Poder Judiciário do Estado, usando seus largos conhecimentos, aliados à sua experiência de vida, para o que, desembargador Expedito, Vossa Excelência haverá de contar sempre com o meu singelo apoio. Peço desculpas a todos os que, por eventual excesso no trato pessoal, eu tenha machucado ou atingido. Se ocorreu, tenho absoluta certeza que não houve dolo, mas, às vezes, houve o propósito de sacudir um pouco o marasmo que se entranha na burocracia demasiada da administração pública. Abraço a todos e digo que não renunciarei à minha personalidade nem ao meu espírito de incansável defensor da administração pública enxuta e forte, cingida aos setores básicos e voltada para a população necessitada, na defesa do bem jurídico maior, que é o interesse público. Um abraço à minha família, aos amigos. Muito obrigado, fiz o melhor que pude. Convido para integrar a mesa o doutor Gilberto Jales, presidente do Tribunal de Contas do Estado. Gilberto Tagino. Dando prosseguimento à solenidade de transmissão, convido o desembargador Expedito Ferreira de Souza a prestar o compromisso regimental e tomar posse no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Prometo, sobre a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e atribuições do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as constituições, as leis e o seu regimento interno e as decisões da Justiça. Alô. Convido o redator judiciário para proceder à leitura do termo de compromisso de posse. Aos 5 dias do mês de janeiro de 2017, nesta cidade do Natal, no Teatro Riachuelo, presentes em número legal os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo Tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira de Souza de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de presidente, para o qual foi eleito em sessão extraordinária administrativa de 24 de outubro de 2016, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de outubro do mesmo ano, do que, para constar, eu, Márcio Alexandre Cosme Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Expedito Ferreira de Souza. Convido a tomar assento na cadeira da presidência. Convido o excelentíssimo senhor
desembargador Gilson Barbosa, para prestar o compromisso legal e tomar assento no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça deste Estado. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazer cumprir as Constituições Federal e Estadual, as leis e o seu regimento interno e as decisões do Poder Judiciário. Passo a leitura ao relator judiciário para que ele proceda à leitura do termo de posse de compromisso. Aos 5 dias do mês de janeiro de 2017, nesta cidade do Natal, no Teatro Riachuelo, presentes em número legal, os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo tribunal aceita a promessa legal do excelentíssimo senhor desembargador Gilson Barbosa de Albuquerque de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de vice-presidente, para o qual foi eleito em sessão extraordinária administrativa de 24 de outubro de 2016, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 27 de outubro do mesmo ano, do que para constar, eu, Márcio Alexandre Cosmo Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pelo desembargador promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Solicito, excelentíssimo senhor vice-presidente, a assinatura do termo de posse. E tome o seu assento. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Justiça o desembargador Gilson Barbosa. Convido a excelentíssima senhora desembargadora Zeneide Bezerra a prestar o compromisso legal e tomar posse no cargo de Corregedora-Geral da Justiça. Boa noite. Prometo, sob a proteção de Deus, desempenhar leal e honradamente os deveres e as atribuições do cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições, as leis, o seu regimento interno e as decisões da Justiça. Convido o redator judiciário para a leitura do termo de posse e compromisso. Aos 5 dias do mês de janeiro de 2017, nesta cidade do Natal, no Teatro Riachuelo, presentes em número legal os excelentíssimos senhores desembargadores abaixo assinados, foi pelo tribunal aceita a promessa legal da excelentíssima senhora desembargadora Maria Zeneide Bezerra de desempenhar bem e fielmente as funções do cargo de Corregedor-Geral de Justiça, para o qual foi eleita em sessão extraordinária administrativa de 24 de outubro de 2016, publicada no Diário da Justiça Eletrônica do mesmo ano, do que para constar, eu, Márcio Alexandre Cosmo Gonçalves, relator judiciário, fiz lavar o presente termo, que vai assinado pela desembargadora promitente e demais desembargadores presentes na forma da lei. Declaro empossada no cargo de Corregedora-Geral de Justiça, desembargadora Maria Zeneide da Costa. Bezerra, desculpa. Tomar assento mesmo. Concedo a palavra à desembargadora Judite Nunes para falar em nome da Corte do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Expedito Ferreira, na pessoa de quem saúdo todos os componentes da mesa, demais autoridades presentes, colegas desembargadores, senhoras e senhores. Designada para fazer a saudação dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte,
no biênio 2017-2018, desembargadores Expedito Ferreira, presidente, Gilson Barbosa, vice-presidente, e Maria Zeneide Bezerra, corregedora, em obediência ao princípio da alternância, sucedendo a gestão dos desembargadores Cláudio Santos, Amilcar Maia e Saraiva Sobrinho, que tanto se dedicaram à obtenção do êxito dos ideais a que se propuseram, incumbe-me a responsabilidade de representar os colegas nesta oração, na solenidade que agora tem lugar. No momento do convite, feito diretamente pelo novo presidente, fui tomada de surpresa. Depois vieram os sentimentos de honra e também de lisonja, apesar da responsabilidade que, repito, foi-me atribuída. Inicio, pois, a minha fala, externando imensa alegria de saudar os novos dirigentes, não só pela consideração e respeito que nos une, mas também por ver hoje, na presidência do nosso tribunal, aquele que foi vice na minha gestão como presidente e que muito me ajudou com trabalho, apoio e estímulo. Minha gratidão e minha amizade. Minha confiança e disposição de colaborar, se assim o quiser, nesta nova caminhada que se inicia e que, com certeza, será de muita honradez e sucesso. Nascido na cidade de Alexandria, o desembargador Expedito Ferreira formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1979, tendo ingressado na magistratura no ano seguinte, sendo sua primeira comarca o Panema, atuando também nas comarcas de Martins, Pau dos Ferros e Mossoró, chegando ao Tribunal de Justiça no ano de 2004, tendo ocupado os cargos de vice-presidente, diretor da Escola da Magistratura e ouvidor. Assumiu também a vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, como também a sua presidência, nos biênios que abrangeram os anos de 2006 a 2008 e de 2008 a 2010, respectivamente. O desembargador Gilson Barbosa é natural de Pitimbu, na Paraíba. Bacharelou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em Direito Penitenciário, Penal e Criminologia. Ingressou na magistratura no ano de 1982, tendo como sua primeira comarca Santana do Matos, sendo, por vários anos, titular da primeira vara de sucessões da comarca de Natal, promovido ao cargo de desembargador em 2013. A desembargadora Maria Zeneide Bezerra nasceu em Parnamirim, Rio Grande do Norte, tendo se formado em Direito em 1973, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em Direito Civil, Processo Civil e Trabalho, com MBA em Gestão do Judiciário. Ingressou na magistratura em 1973, com atuação nas comarcas de Touros, São Gonçalo do Amarante, Tangará e Ceará-Mirim. Foi promovida para o cargo de desembargador em 2010. Coordena o Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, NAPS. Foi vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte em 2014, assumindo a presidência daquela corte no ano seguinte. Colegas, senhoras e senhores, passa o Poder Judiciário por período de grande crise, enfrentando muitas críticas e dificuldades, mas não se deve desanimar, tampouco aceitar, de forma acomodada, a crítica destrutiva. Não se pode admitir a intenção de destruição de poderes e instituições,
com o simples intuito de denegri-los. Precisamos unir forças, deixando interesses pessoais de lado. Todos sabemos que, sem um poder judiciário independente e forte, com credibilidade, não há república nem democracia possíveis. Necessária também a convivência harmônica com os demais poderes constituídos do Estado, executivo e legislativo, e com as instituições públicas, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública, e com a sociedade em geral. Faz-se imprescindível a harmonia em busca do bem comum e da paz social, a fim de ser o judiciário que o povo precisa e merece. O Poder Judiciário, entretanto, exige o devido respeito às suas decisões, não podendo admitir, sob qualquer hipótese, o seu descumprimento. É certo que estamos vivendo tempos de perplexidade, mas isso não inibirá a nova direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que, temos certeza, vivenciará a ética, o caráter e a determinação característicos dos ora empossados, muitas vezes ousando, sempre na convicção de que é necessário que os fatos sejam enfrentados e solucionados. Pelos caminhos que haverão de percorrer, encontrarão obstáculos. Não poderia ser diferente. Tais óbices são próprios de tão honrosa empreitada, mas, com prudência e equilíbrio, serão superados. Esta é a realidade que se apresenta. Esta é a hora, ainda que difícil. Certamente será enfrentada com todo o empenho necessário, sempre na intenção do acerto, acompanhada da ciência de que a direção de um tribunal de justiça é da maior dimensão. Que os percalços não lhes arrefeçam os ânimos. Por mais delicado que seja o momento, impossível deixar-se tomar pelo derrotismo. A segurança da atividade, mesmo na esfera administrativa, depende da serenidade e fortaleza de espírito do magistrado. Encontramos nos dirigentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ora empossados, todas as qualidades necessárias para a realização de suas novas missões. Estamos diante de magistrados que exercerão seus novos cargos com sabedoria, seriedade e humanidade. Preparem os ombros, meus amigos, para o peso do compromisso assumido, ainda que este momento seja preponderantemente de orgulho. Aceitem os desafios com prudência e coragem, pois, como ensina o Eclesiastes, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu, e o momento de vossas excelências chegou. Se o momento é de sucessivos desafios, conforta-nos conhecermos e confiarmos nos novos dirigentes desta casa para superá-los. Repito, suas capacidades e obstinações, somadas às suas trajetórias de vida profissional, levam-nos à certeza de que bem conduzirão o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sobretudo nestes tempos de crises política e institucional, pelas quais atravessa nossa nação, quando o Poder Judiciário precisa, cada vez mais, mostrar-se forte ao arbitrar conflitos. Enfrentem, senhores empossados, com os colegas magistrados e servidores da Casa, os problemas que certamente surgirão, lembrando-se sempre da máxima de que ninguém é bom demais, ninguém é bom sozinho. Com eles também festejem as conquistas que, com igual certeza, serão alcançadas. Defendam suas ideias num colóquio de elevado nível. Divergências de posicionamento e opiniões são naturais entre pessoas civilizadas. Mas, agindo em parcerias, sentirão a firmeza de muitas mãos unidas em prol de um judiciário atuante e probo.
Sendo assim, que Deus ilumine a todos para exercerem bem seus novos mistérios. Deem o seu melhor, lembrando-se sempre que, como diz a sabedoria oriental, só passarão por esse caminho uma vez. Portanto, o que puderem fazer, devem fazê-lo agora. O Poder Judiciário anseia pelo melhor que puderem dar. Confiem sempre. Vossas Excelências têm qualidades e méritos de sobra. Haverão de cumprir as respectivas missões com coragem, independência e responsabilidade. Como disse Carlos Drummond de Andrade no seu poema Recomeçar, hoje é um bom dia para começar novos desafios. Que neste ano de 2017, recém-iniciado, possamos celebrar a esperança de um mundo melhor, com paz na consciência e disposição para alcançarmos nossos objetivos. Que as adversidades não tenham o condão de nos levar à descrença da própria vida, dos homens, do mundo e da grandeza de Deus. Sejam felizes. Desejamos-lhes votos de êxito. Parabéns, boa sorte, fé em Deus. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigada. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Rinaldo Reis, que falará em nome do Ministério Público. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira, na pessoa de quem cumprimento todos os componentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, todos os membros e todas as distintas autoridades que compõem a mesa. Excelentíssimos juízes, demais autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, familiares do empossado, familiares do presidente que acabou de entregar o cargo também, de passar o cargo. A fala hoje do Ministério Público, nesta sessão extraordinária, senhor presidente, não é a fala do órgão proponente, não é a fala do órgão defensor da ordem jurídica, mas é a fala da saudação ao presidente que está assumindo, a fala da saudação ao presidente que acabou de passar o cargo, e a fala também do registro, do reconhecimento e do registro da fé. O reconhecimento, senhoras e senhores, primeiro em relação ao presidente Cláudio Santos, que acabou de passar o cargo, o desembargador Cláudio Santos, por todo o trabalho que fez nesse biênio que se encerra agora. Se tem duas palavras que podem marcar, desembargador Cláudio Santos, a gestão de Vossa Excelência, são coragem e determinação. Eu sou testemunha disso, eu passei os 2 anos também vendo a batalha de Vossa Excelência e sei o quanto, muitas vezes, é difícil tomar determinadas decisões que elas podem implicar, podem contrariar interesses corporativos, interesses associativos, interesses das mais diversas categorias, interesses das pessoas, e o desembargador Cláudio Santos, ele fez isso, ele atuou com firmeza, sempre tendo em mente o interesse público. Então, posso fazer com tranquilidade esse reconhecimento da gestão do desembargador Cláudio Santos. Além de tudo o que ele aqui registrou, de todos os seus feitos, me parece, desembargador Cláudio Santos, não vi, posso ter passado desapercebido, mas Vossa Excelência não registrou aqui o esforço para que o Tribunal de Justiça se enquadrasse nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive fazendo um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, algo até inovador, mas algo necessário, porque a partir daí se traçou um rumo, um norte, para que o Tribunal de Justiça se enquadrasse dentro de uma situação que permitiria a ele, num futuro próximo, estar totalmente dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O presidente Cláudio Santos, ele nos procurou e fez isso com determinação, teve o apoio dos demais membros da Corte, dos demais desembargadores, e assim, acho que isso é um feito histórico e gostaria de registrar aqui, presidente, e tive a honra de ter participado desse momento histórico. Mas é o momento também do registro da fé, da certeza de que o presidente que toma posse agora, o presidente Expedito Ferreira, ele fará também uma administração marcante no mesmo sentido. O presidente Expedito Ferreira, pela sua capacidade, por toda a sua trajetória pela magistratura, tenho certeza que conhece bem todos os problemas da magistratura e conhece todos os problemas também da sociedade. E assim ele poderá colocar esse Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte a serviço cada vez mais da população. A população sofrida, a população do nosso Estado, já não bastasse a seca, nós estamos com um problema também muito grande de orçamento, de finanças. A economia do Estado está passando por momentos muito difíceis, como, aliás, a economia do próprio país. E eu tenho certeza que o presidente Expedito Ferreira, ele fará o melhor possível, ele será o timoneiro, o líder de toda a classe, de toda a magistratura, para tentar minimizar, dentro do possível, todos os problemas, toda a falta de justiça social que ainda existe no nosso Estado e todos os problemas que eu tenho certeza que o presidente Expedito Ferreira, ele será o grande timoneiro do Tribunal de Justiça, esse Tribunal de Justiça que é um dos tribunais que tem a fama de ser o tribunal que trabalha em dia, é um tribunal que trabalha com a pauta zero, não tem processos que se arrastam por longos anos, e eu tenho certeza que o presidente Expedito Ferreira, ele continuará, ele dará continuidade a essa marcha histórica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, presidente, da Vossa Excelência, a corregedora, doutora Zeneide, também, o vice-presidente, doutor Gilson Barbosa, tenho certeza que todos farão o melhor para que, nesse biênio, a gente continue tendo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o nosso grande guardião da justiça e da distribuição da justiça social, principalmente, no nosso Estado. Boa sorte, presidente Expedito Ferreira, boa sorte, doutora Zeneide, boa sorte, doutor Gilson, vice-presidente, doutora Zeneide, corregedora, boa sorte a todos que tomam posse neste momento. Que Deus os ilumine, dê discernimento e que nós possamos ter esse Tribunal de Justiça cada vez mais atuante. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Rio Grande do Norte, doutor Paulo Coutinho. Boa noite, senhores desembargadores, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça, autoridades já nominadas pelo cerimonial, familiares dos empossandos, advogados e advogadas aqui presentes. Quando o desembargador Carlos Alencar está na solenidade, o resto da plateia pode ficar tranquilo, eu tenho um compromisso com ele de observar o princípio constitucional da rápida duração do discurso. Então, não vai haver demora, desembargador. Excelentíssimos senhores desembargadores Expedito Ferreira e Gilson Barbosa, novos presidentes e vice-presidentes do Tribunal de Justiça, minha querida amiga e parceira de projetos institucionais em prol da sociedade potiguar, desembargadora Maria Zeneide, nova corregedora, com quem já tenho reunião marcada dia 13, para discutir novos processos. Em primeiro lugar, a Ordem dos Advogados do Brasil reconhece o trabalho desenvolvido pela gestão que hoje se despede, tendo à frente o desembargador Cláudio Santos,
que enumerou várias das suas realizações, mas o destaque da advocacia para a criação da Sala dos Advogados no prédio do Tribunal de Justiça, onde nunca teve esse espaço que hoje temos à disposição dos advogados do Rio Grande do Norte. Nossa homenagem também ao desembargador Saraiva Sobrinho, que abriu as portas da Corregedoria para que pudéssemos discutir e buscar soluções diante de tantos problemas enfrentados pela advocacia no estado do Rio Grande do Norte. Mas a noite de hoje é de saudar e expressar nossa confiança no trabalho de 3 nordestinos do interior. Maria Zeneide Bezerra, parnamirinense, Gilson Barbosa, paraibano de Pitimbu, já foi João Pessoa, mas agora é Pitimbu, e Expedito Ferreira de Souza, nascido no extremo oeste potiguar, na cidade de Alexandria. Cada qual com sua história de luta e de conquistas, de sucesso, que se reflete na noite de hoje, representa um pouco do menino do interior que sonha em ganhar o mundo através dos estudos e do conhecimento, e esse é o único sonho a que se permitem no Nordeste sofrido, no interior sofrido da nossa região. Patativa do Assaré, ministro Marcelo, me emprestou aqui uma estrofe que diz o seguinte: o livro caindo n'alma é verbo que faz a palma, é chuva que faz o mar. E nós, brasileiros, que tanto preferimos exaltar as histórias de além-mar, devíamos voltar o olhar para um horizonte mais próximo, reconhecer e exaltar histórias como as dos nossos empossandos e de tantos outros meninos e meninas do interior que não esmorecem, que não desistem até alcançar a glória. Exaltemos, pois, os meninos de seu Pedro e Dona Alzenita, de seu José Barbosa e Dona Antonieta, e de seu Joaquim Nilo e Dona Estefânia, hoje empossados. Senhor presidente Expedito Ferreira, os tempos são de muitas dificuldades e de não menos desafios. E a presença da Ordem dos Advogados do Brasil nesta tribuna não é mero gesto protocolar. Traduz a sua indispensabilidade à administração da justiça e, principalmente, traz a voz de uma sociedade que cada vez mais precisa e conta com a atuação célere e eficaz do Poder Judiciário. No momento em que o Brasil é passado a limpo em todos os campos da vida institucional, somente a união de esforços da tríade que compõe a base de sustentação do Judiciário levará à superação dos desafios que surgem a cada alvorecer. E essa união começa na defesa intransigente das prerrogativas da advocacia, da magistratura e do Ministério Público, doutor Rinaldo. O desrespeito às prerrogativas de cada uma dessas carreiras não causa prejuízo apenas aos seus integrantes. O maior prejuízo é aquele suportado pela própria sociedade, pois somente o equilíbrio entre elas, o respeito e a convivência pacífica é que fortalecerão a justiça. A Constituição e as leis não são um mero detalhe, meu caro amigo Marco Araújo, amigo e professor. São a própria essência do fazer jurídico, e longe delas não há justiça. Os males da democracia só se curam com a própria democracia dentro da lei e da ordem. Sejamos, pois, elos de uma só corrente, cientes de que estamos juntos num só objetivo, com um destinatário apenas, o jurisdicionado potiguar, que a cada dia está mais consciente de seus direitos e que só tem a nós, advogados, magistrados e membros do Ministério Público, para se socorrer. É preciso acabar com a via crucis enfrentada pela população na busca da concretização de seus direitos e libertar a grande maioria que permanece refém da morosidade processual. Nesse sentido, presidente Expedito Ferreira, faço um pedido para o menino lá de Alexandria, um olhar especial para a primeira instância do Poder Judiciário, para a primeira instância da capital, mas principalmente
para as comarcas do interior do Estado. Temos 40 novos juízes recém-empossados, como bem registrou o presidente Cláudio Santos, mas precisamos de melhor estrutura, de mais servidores, de uma gestão efetiva e inteligente de pessoas e de recursos que identifique prioridades e necessidades. Sem isso, somos todos reféns dessa morosidade. Se não podemos ter tudo isso ao mesmo tempo e de imediato, que caminhemos nessa direção, concluindo projetos já iniciados e pensando em outros, mas que o tempo não passe sem que tenhamos feito a nossa parte para a conquista de uma estrutura mais compatível com a importância da instituição e que melhor acolha aos que dela se socorrem. Sabemos que não lhe faltará competência nem vontade para tanto. O trabalho realizado nas comarcas por onde Vossa Excelência trilhou o caminho até chegar a essa corte, Panema, Martins, Pau dos Ferros, Mossoró e a gestão à frente da Escola da Magistratura, assim nos faz crer. Conte com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a Advocacia Potiguar, que se irmanará para superarmos juntos o desafio de dar aos cidadãos do nosso Estado o poder judiciário que tanto merece. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos neste momento o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robson Mesquita de Farias, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, deputado Ezequiel Pereira de Souza, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Walter Agra, neste ato, representando o Procurador de Justiça, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssimo senhor senador da República, Garibaldi Alves Filho. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo, prefeito de Natal. Excelentíssimo senhor Gilberto Jales, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Excelentíssimo senhor Dr. Marco Bruno Miranda, neste ato, representando a presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e diretor do Foro da Secção Judiciária do Rio Grande do Norte. Defensora-Geral de Justiça, excelentíssima senhora doutora Renata Alves Maia. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Paulo Coutinho. Excelentíssima senhora doutora Karine Chagas, representando a presidência da MARD. Vice-presidente do TRT, 20ª Região, excelentíssimo senhor Maria Auxiliadora Barros de Medeiros, neste ato, representando a presidência TRT, 21ª Região. Minha esposa Jana aqui presente, minha mãe Alzenita, filhos que eu não quero numerá-los para não tomar o tempo de vocês, genros, noras, netos, irmãos, sobrinhos, primos, moçoroenses, aqui presentes, irmãos da 24 de junho de Mossoró e do Grande Oriente Independente do Brasil, amigos de João Pessoa, Campina Grande, Cabrobó, conterrâneos da Minha Barriguda, coronéis da PM aqui presente,
da minha turma de aspirantes de 1967, juízes, servidores, advogados, promotores, colegas, meus pares desembargadores, a quem saúdo em nome do decano da nossa corte, desembargador Amaury Moura. Nesta noite memorável, apesar das homenagens que fiz, queria começar homenageando a instituição que integro há 36 anos, desejando prestar louvor à magistratura do nosso Estado, carreira que tanto dignifica o passado do Rio Grande do Norte e que precisa se expressar como elo de confiança dos poderes do Estado, ponto de convergência entre magistrados e servidores, fonte de esperança para seus jurisdicionados. É com esse orgulho que assumimos hoje a presidência do egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado e, com ela, recebemos a árdua, mas também honrosa missão de elevarmos a imagem do Poder Judiciário ao patamar de reconhecimento público que tanto lhe é merecido. É com esse esteio, nesse ideal, que a nova administração principia as suas ações. Por isso, se torna imperioso dizer, de logo, que este presidente e sua equipe preparam para esse desafio e confiam plenamente na sensibilidade, altivez e sentimento público de todos os magistrados e servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, irmandados para a construção de uma gestão participativa, criativa e inovadora, voltado somente no objetivo de prover justiça no sentido amplo da palavra para aqueles que dela realmente merecem. Por isso, temos uma senda a seguir, pautada em dois eixos claros e precisos: a valorização de juízes e servidores e a produtividade dos nossos órgãos jurisdicionais, marcada pela necessária excelência de seus resultados. Duas, portanto, são as palavras de ordem: produtividade e valorização. Com esses dois focos centrais, pretendemos pensar a administração judiciária sempre no meio de adoção de ações que sejam justificadas de critérios científicos, técnicos e impessoais. Convido a todos, desembargadores, juízes e servidores, a uma forma diferenciada de pensar, conceder e conceber o judiciário do meu Estado. Concitamos a vocação pelo profissionalismo na nossa conduta da visão institucional judiciária. Conclamamos a conosco compartilhar um modo republicano de projetar e realizar a justiça particular. Com esse alvite, propomos para o biênio que se inicia uma gestão pautada em projetos desafiadores que contemplam áreas que ainda não foram diretamente alcançadas, mas que sempre se mostrem essenciais ao cumprimento da nossa missão pública. No eixo da produtividade,
começamos a elencar projetos que buscam materializar propostas de valorização do primeiro grau de jurisdição. Priorizar o primeiro grau é priorizar a cidadania, alcançando a imensa massa de jurisdicionados que sempre foi carente de voz e audição à espera de uma prestação institucional séria, adequada e efetiva. Centrados nesse objetivo, estamos constituindo, logo nesse primeiro dia, comissão especial no prazo de 90 dias, apresentar a minuta de projeto da nova lei de organização judiciária, que esperamos a realidade de diferenças regionais, divisão racional e coerente de competência e estrutura funcional, que sejam fiéis ao que, de fato, indicam as necessidades práticas para o bom desempenho de nossas funções. Igualmente, visando a produtividade de nossos órgãos jurisdicionais, procedemos nesta data à constituição de comissão para apresentar, no prazo de 60 dias, projeto de resolução destinado à implantação de secretarias judiciais integradas para o procedimento de demandas distribuídas às diversas varas judiciárias da mesma competência. Desse modo, maior produtividade poderá ser alcançada com aumento de decisões em menor espaço de tempo, tudo em consonância com a racionalidade dessa forma de conceber a tramitação dos processos judiciais, na qual o interesse público se mostra como verdadeiro vetor a guiar nossas ações. Também, visando igual produtividade, pretendemos a estruturação de serviço de contadoria judicial, com o qual será possível arquivar processos julgados em menor espaço de tempo. Ainda nessa esfera, resolvemos instituir, nesta data, uma comissão específica, em 60 dias, alternativas para o necessário redimensionamento da força de trabalho entre os mais diversos órgãos competentes da nossa jurisdição de primeiro grau. Com isso, enfrentamos o problema crônico de equilíbrio entre os recursos humanos disponíveis às imperiosas necessidades de cada área judicante, segundo a sua específica competência, para uma boa e adequada prestação jurisdicional. De igual forma, integra a nossa gestão na seara de produtividade a instituição de grupos de trabalho para o fortalecimento da prestação jurisdicional, cuja finalidade será o incremento de uma atuação cooperativa entre juízes, visando aumentar o quantitativo de atos judiciais decisórios, especialmente sentenças. Afinal, o jurisdicionado interessa, em última análise, a apreciação condizente de seu pedido, com seu mérito integralmente julgado e em tempo ainda contemporâneo, os fatos que deram origem ao litígio. Em paralelo a essas iniciativas, estaremos emanados no propósito de realizar uma implementação de toda a política de priorização do primeiro grau, em observância às diretrizes consubstanciadas na resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nosso agir nessa rota será voltada a promover uma gestão cuidadosa, destinada a interpretar o conteúdo desses atos normativos, segundo o contexto judiciário potiguar, fomentando o debate e a formação de consenso. Assim, cientes estamos que toda decisão, quando tomada com a participação do maior número de pessoas, em regra,
alcance um maior grau de correção, com menor risco de desacerto. Ainda, no âmbito da priorização do primeiro grau, adotaremos um modelo de governança diferenciado para as execuções fiscais, que sinaliza para o atingimento, a um só tempo, da agilização dos processos de execução fiscal em sua etapa inicial e combina com a ampliação do universo de medidas de afetação patrimonial, representando, ao fim, aumento significativo de receita derivada do Estado. Por essa via, estará o Judiciário contribuindo com a administração pública, mas somente dentro de seu papel constitucional e na medida de que, realmente, se pode esperar, adotando esse proceder, estará concorrendo ao incremento de mais recursos para ações administrativas e para a consecução prática de políticas públicas, mas sempre na conformidade de que o desenho constitucional lhe assegura e permite. Com base nesse padrão de ações e projetos, concluímos que não é mais possível proteger o trato da administração judiciária, que nosso Estado, quanto ao compromisso de reestruturação de suas unidades organizacionais. Deste modo, os projetos citados carregam em seu conteúdo uma nota única, qual seja a de dotar as unidades judiciárias administrativas de toda a infraestrutura necessária ao regular funcionamento de suas atividades. Um exemplo evidente repousa no fácil diagnóstico de que muitas das secretarias judiciárias não dispõem das mesmas condições para prestar um atendimento adequado e merecido aos nossos jurisdicionários, que para elas se deslocam, a fim de obter informações sobre o seu processo. Em razão disso, estruturaremos um projeto simples, voltado à implantação do Serviço de Informações Processuais, vinculado à Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça, à direção do foro, à coordenação dos juizados especiais. Com isso, serão assegurados mais rapidez no acesso à informação e maior funcionalidade dos serviços das secretarias judiciais. Mas esse objetivo não pode ser almejado sem que se proponha, por igual, uma mudança no próprio modelo de gestão, que não se centre no formalismo e no decisionalismo e nas decisões individuais. Por tais razões, a gestão que hoje inicia com compromisso com o modelo de administração inclusiva, essencial ao conteúdo da jurisdição democrática, cujos valores assentam-se em ideais que buscam a horizontalidade das decisões e que, ao mesmo tempo, afastam da verticalidade de quaisquer imposições. Assim, pedimos encarecidamente a toda a comunidade judiciária que participe dos nossos projetos, mobilize em torno dos seus fins e se una a uma nova administração para que o Judiciário, em sua essência, seja o único estatuário de nossos propósitos. Com essa lógica, pretendemos implantar o núcleo de governança estratégica, criando ambiência para que os servidores e magistrados possam apresentar suas ideias e, caso estejam alinhadas às metas e objetivos estratégicos desta gestão e do Conselho Nacional de Justiça, venha se transformar em projetos institucionais, contribuindo para o aperfeiçoamento das ações do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Assim, acreditamos no modelo de gestão continuada, no qual não se separam os momentos destinados à realização dos seus projetos, dos que servem à crítica, ao aprimoramento de suas propostas, à revisão daquilo que se acredita
e a prova de humildade, e é embalado por esse espírito que o núcleo de governança estratégica surge para receber todas as sugestões capazes de contribuir específicas de cada um dos seus projetos. Mas a produtividade que tanto pretendemos não se faz exclusivamente com ações pautadas no interior dos estamentos judiciários, mas no mundo contemporâneo, pensar na administração é também incorporar a ousadia de ações mantidas com outros parceiros, especialmente daqueles que se mostrem vocacionados ao desenvolvimento de estudo e pesquisa em área estratégica para a otimização de nossas atividades. Voltado para essa realidade, é que aqui anunciamos, dentro do eixo da produtividade, outro projeto destinado a concorrer para a celeridade da presença institucional do nosso Estado. Refiro-nos à instituição do projeto denominado Residência em Tecnologia de Informação com ênfase jurídica, em parceria com o Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Por ele, pretendemos estender modelo de residência judicial ao universo da tecnologia da informação e, com esse aporte, trazer para o judiciário toda a excelência de conhecimento nessa específica área de formação tecnológica, criando canais de atuação interdisciplinar que contribuam para a qualificação efetiva dos nossos serviços. Como se vê, todos esses projetos, atados ao objetivo de bem atender ao aumento da produtividade das nossas unidades jurisdicionais, jamais poderiam viabilizar esse fim maior, se não estivesse em nossa pauta a instituição de uma ação estratégica voltada à valorização dos nossos servidores e juízes. Por isso, afirmamos em público que jamais sairei desse projeto quanto à prioridade relacionada ao eixo da valorização e dos nossos recursos humanos. Dentro desse contexto, e para intensificar a percepção de que não pode haver produtividade sem otimismo, o engajamento e a incorporação judiciária na vida daqueles que o integram, é que decidimos constituir, nesta data, mais uma comissão para apresentar, no prazo de 60 dias, minuta de projeto de lei com previsão de database para reajuste dos servidores do Poder Judiciário do meu Estado. Referida iniciativa a um só tempo reafirma a autonomia administrativa do Poder Judiciário e sedimenta o conceito da valorização do servidor, sendo ainda peça-chave para o estímulo na oportunidade efetiva de exigir-se a natural contrapartida. Compete a esta mesma comissão o desenvolvimento de estudos técnicos para a elaboração em igual prazo de projeto destinado à reformulação do plano de carga e salário dos servidores do Judiciário Potiguar, conferindo-se a esse desiderato o atendimento aos princípios que servem à constituição definitiva de uma verdadeira carreira no serviço judicial. E essa mesma realidade que se assenta o princípio da eficiência no serviço público, pois, sem uma carreira com perspectivas reais de crescimento, todos os benefícios cogitados de estímulo e participação dos servidores, que são os integrantes, que nela se depositam a dupla esperança de viver em dignidade e dedicar-se à causa da justiça. Nessa linha de valoração, é chegada a hora de resgatar um conceito há muito esquecido. Estamos a referir ao conceito de mérito ou de merecimento, bastante valioso, quando está a se tratar substância do seu significado. Por conseguinte, hoje estamos constituindo uma comissão destinada à elaboração de propostas de resolução voltada à instituição do prêmio por produtividade
individual ou coletiva, a ser concedido, respectivamente, aos servidores e às unidades funcionais, de maior engajamento na consecução das atividades que lhes são cometidas. Com ele, pretendemos motivar os servidores a torná-los partícipes de uma mesma empreitada, voltada à edificação de uma jurisdição fundada no empreendimento comum e na força coletiva dos seus juízes e servidores. Por esse prêmio, aliaremos o necessário incremento da produção de nossa unidade, a valorização daqueles que estão na base da realização. De notar que são todos projetos informados por uma maior visão do futuro, de conhecimento da missão constitucional do Poder Judiciário e que procura estabelecer o reconhecimento dos esforços que, historicamente, tanto o Tribunal de Justiça, personificado nas pessoas dos seus desembargadores, como do primeiro grau de jurisdição, corporificado nas pessoas dos seus juízes, sempre desempenharam. Certamente, com esse proceder, muitos índices aparecerão em novas estatísticas e novos conceitos nos serão apontados pelas avaliações realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Com a convicção de que cada um desses projetos precisará receber uma avaliação conjuntural, anunciamos aqui outra novidade. Referimos à implantação do Sistema Integrado de Gestão de Justiça. Trata-se de um sistema que terá a missão de fazer confluir para um só centro inteligente todas as atividades administrativas a serem executadas e compreenderá a gestão de orçamento, pessoas, patrimônio e tudo mais, que se materializa o entrelaçamento dos diversos setores da administração, a fim de que atue em bloco, mediante o câmbio de informação estratégica, a troca permanente de experiência e a cooperação mútua em ambiente de clara reciprocidade. Senhores e senhoras, aqui é uma síntese dos projetos que a nossa administração propõe a defender. Eles, em seu conjunto, expressam o nosso compromisso com a reafirmação da justiça em nosso Estado. As proposições aqui anunciadas precisarão e muito da cooperação de toda a comunidade judiciária. E, justamente por isso, aqui de público, pedimos a todos que se unam a esse objetivo e deles participem, fazendo parte, integrando de suas vidas, como numa profissão de fé, numa busca incessante por um futuro promissor para o nosso Poder Judiciário. Quero, assim, expressar aos que compõem o Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte nosso desejo mais profundo de tê-los junto a nós, partilhando conosco das expectativas mais legítimas e, por fim, juntos, edifiquemos um novo porvir para a justiça que é nosso, enquanto seus agentes, e que é de todos, enquanto seus destinatários. Para tanto, mobilizaremos nossos esforços para também manter em grau de excelência o nosso relacionamento institucionais com os demais poderes constituídos, conscientes do sentido de independência e harmonia que deve presidir nossas atuações. Procuraremos, assim, manter um alto nível de reciprocidade e de respeito nossas relações institucionais com o Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia, além dos órgãos como a Advocacia Pública, Procuradorias do Estado, dos municípios, pois todos, indistintamente, acompanham a representatividade dos interesses albergados pela Constituição da República e são essenciais para o bom e fiel desempenho da justiça estatal. Valentes deste momento, para expressar de modo mais substantivo possível o nosso mais valoroso agradecimento aos nossos pares, desembargadores que compõem o egrégio Tribunal de Justiça do meu Estado,
que nos elegeram, a mim, ao desembargador Gilson, ao desembargador Zeneide, para essa honrosa e nobilíssima missão, a qual principiaremos e por ela responderemos ao longo dos próximos 2 anos. Aproveito também para render uma justa homenagem ao desembargador Cláudio Santos pela transição concretizada dentro de elevados parâmetros, com mais alto grau de respeito às nossas instituições. A Vossas Excelências, apresentamos o nosso reconhecimento pela grandeza de vossas ações e compromisso que a cada dia, tem demonstrado na difícil e nobre missão que é distribuir justiça. Depositamos em Vossa Excelência, nos demais magistrados, juiz de direito, juiz substituto, nossos colegas de primeiro grau de jurisdição, a esperança de partilharem conosco esse sonho único. Seremos o condutor desta nova página que se inaugura, pois juntos estaremos irmandados em busca de novos horizontes para a nobre missão que um dia abraçaremos. Afinal, se somos todos juízes, que a união de esforços, ideias e propósitos nos ajude a construir uma só magistratura. Estamos certos que os desafios existem para serem superados e, por isso, mais que pareça difícil a nossa luta, mas gloriosa será o alcance da vitória. Antes de encerrar as minhas palavras, quero fazer uma palavra de agradecimento à embargadora Judite Nunes, pela palavra proferida à nova administração, ao doutor Rinaldo Reis, representante do Ministério Público aqui presente, Procurador-Geral de Justiça, e ao doutor Paulo Coutinho, presidente da Associação da OAB desse Estado. Também fazer uma correção, que esqueci de saudar meus genros e noras aqui presentes. Às vezes, a distância do fim perseguido reafirma a felicidade do seu alcance, como disse o poeta Mário Quintana. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las, que triste os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Que o nosso caminho, ainda distante, talvez por alguns até inatingível, nos leve por isso, mesmo a querê-lo e buscá-lo. Certamente, o fim e o cabo, a infinita luz das estrelas, hoje vista ao longe, convertida, será a luminosidade de nosso presente e na convicção do nosso dever cumprido. Muito obrigado a todos pela presença e solenidade. O cerimonial do Tribunal de Justiça anuncia as primeiras ações da nova presidência. Poder Judiciário, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Gabinete da Presidência, Secretaria-Geral, Portaria número 120/2017, TJ, de 5 de janeiro de 2017. Do objeto: dispõe sobre a Comissão Especial de Atualização e Modernização da Lei de Organização Judiciária do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Portaria número 121/2017, TJ, de 5 de janeiro de 2017. Institui comissão temporária para o dimensionamento da força de trabalho do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e designa seus membros. Portaria número 122/2017, TJ, de 5 de janeiro de 2017. Dispõe sobre Comissão Especial de Atualização e Modernização do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.
Portaria número 123/2017, TJ, de 5 de janeiro de 2017, institui comissão temporária para elaboração do Prêmio de Produtividade do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Última, portaria número 124/2017, de 5 de janeiro de 2017, institui comissão temporária para elaboração do projeto de institucionalização da Secretaria Unificada no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Agradecendo a Deus, a Santa Luzia e Nossa Senhora da Conceição, declaro encerrada essa sessão.